excelentíssimo Dom Gilmo, reverendíssimos sacerdotes, diáconos, irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, festa dos mártires inocentes, das criancinhas mortas por ódio de Herodes ao menino Jesus, a primeira leitura, tirada da primeira carta de São João, nos diz que o sangue de Jesus Cristo, o justo, nos purifica de todo pecado. Este sangue é bendito. Bendito também é o sangue das criancinhas de Belém, que são uma glória para aquela cidade. Morreram no lugar de Cristo, morreram por Cristo, foram como que as primícias dos mártires, que depois se seguiriam às centenas de milhares nas perseguições do Império Romano. Estes meninos derramaram seu sangue, sangue precioso, porque os pais e as mães não queriam matá-los. Foi contra a vontade da família. Foram soldados cumpridores, executores da ordem de um rei iníquo, que cometeram essa barbaridade. Porém, dizia o saudoso Dom Manuel Pestana Filho, o sangue do aborto é diferente. Não é um sangue de redenção e de vida, como o de Cristo, que nos purifica de todos os pecados. É um sangue de maldição e de morte, porque o aborto é praticado com o consentimento dos pais que geraram aquela criança, é praticado com o apoio de um médico que jurou defender a vida e pretende ser praticado com o apoio de uma lei ou de uma decisão judicial que torne oficial tal assassinato de um inocente. Por isso, não é bom para o Brasil ter o sangue dos inocentes manchando a nossa bandeira, manchando a nossa história e manchando, sobretudo, as nossas consciências. O Evangelho traz hoje o relato da fuga do menino Jesus para o Egito e da matança dos inocentes. Os magos haviam ido a Herodes perguntar onde estava o rei dos judeus que acabava de nascer. Herodes interrogou os sacerdotes, os doutos no assunto da lei, e os sacerdotes responderam a ele: o Messias deve nascer em Belém, na Judéia, conforme diz o profeta Miqueias. Então Herodes encaminhou os magos para Belém e disse: ide obter informações exatas sobre o menino e voltai para que eu também vá adorá-lo. Mentira, para que eu vá matá-lo. Quando os magos foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes e retornaram ao seu país por outro caminho, Herodes ficou furioso. Não conseguiu matar o menino. Então, por precaução, resolveu matar os meninos até 2 anos de idade de Belém e arredores. Esta foi a fúria de um tirano. E ouviu-se um clamor em Ramá, citação do profeta Jeremias. Choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não mais existem. Esta citação de Jeremias se refere, num primeiro lugar, ao pranto que sofreu a casa de Raquel por causa da invasão dos assírios. Mas, neste caso, significa o pranto das mães de Belém por causa da morte de seus filhos. Ainda hoje há uma associação de mulheres chamada Raquel, as Vinhas de Raquel, constituída só por mulheres que estão arrependidas de ter cometido o crime do aborto. E essas mulheres se associam para impedir que outras venham a cometer a loucura que elas cometeram. E dedicam a sua vida a impedir que se cometa o que elas próprias cometeram no momento de irreflexão, de desespero. Como é bonito a gente ver pessoas defendendo uma gestante em situação de risco. Como é bonito a gente ter a pressa com que Nossa Senhora foi visitar uma gestante, a gestante Isabel. Ela foi às pressas, diz o Evangelho. E foi lá para servir a mãe e o filho. Mas qual seria a pressa de Nossa Senhora se aquela gestante estivesse pensando no aborto? Uma pressa muito maior. Essa deve ser a nossa pressa. Não podemos deixar para depois uma visita que pode salvar uma vida. Não podemos deixar para depois um bom conselho que pode ser dado agora, um abraço, uma oferta de um enxoval para o neném. Isso pode mudar o rumo completo da mãe daquela criança e da própria criança. Defender a vida
é não só impedir que a criança seja morta, mas também dar a ela a vida sobrenatural da graça, se a mãe for católica e consentir, batizar a criança. Defender a vida é defender a castidade, porque quase todos os abortos provêm de pecados contra a castidade. Ensinar a castidade às gestantes para que elas entendam a sacralidade do seu próprio corpo, o templo do Espírito Santo, o preço com que esse corpo foi comprado, que é o sangue de Cristo, o destino deste corpo de ressuscitar um dia, no último dia, e a alegria de esse corpo unir-se ao corpo glorioso de Cristo no sacramento da comunhão, tudo isso é valorizar a vida. Se nós fôssemos apenas impedir que cada mulher fizesse um aborto e nada mais, estaríamos como o bombeiro atrás do fogo. Não que eu tenha nada contra os bombeiros, eles fazem muito bem ir atrás do fogo, mas é insuficiente. Sem uma prevenção do incêndio, é só a castidade vivida seriamente é que nos previne do aborto e coisas semelhantes. Os castos não abortam. E a cultura da castidade coincide com a cultura da vida. O nosso Brasil já esteve ameaçado por muitas outras coisas antes de chegar ao aborto. Primeiro, o divórcio, em 77. Depois, a união estável de pessoas do mesmo sexo, em 2012. Depois, o aborto de anencéfalos, considerados bebês defeituosos que podem ser jogados fora por falta de boa parte da massa cerebral. E agora, o aborto livre, até 3 meses de gestação, que já tem um voto favorável, o da ex-ministra Rosa Weber. Esperemos quais serão os votos dos outros 10 que ainda faltam votar. Mas as perspectivas, humanamente falando, são negras. Um milagre pode nos salvar, mas é hora de pedir a Deus um milagre. Lembremos a Nosso Senhor, esta é a terra da Santa Cruz. Esta terra tem Nossa Senhora Aparecida coroada solenemente como rainha. Esta terra não pode ser governada pelo trono de Satanás, nem por aqueles que o seguem. Então é hora de nós suplicarmos. A oração confiante, perseverante e humilde alcança aquilo que pede. Se nós não conseguirmos, a culpa será nossa. Então é hora neste dia de nós redobrarmos os esforços de progredir na santidade, de nos convertermos, para obtermos assim a conversão dos ministros do Supremo e dos políticos do Congresso que tratam desta matéria. Vamos pedir aos santos inocentes que brilham no céu pela inocência, pela pureza, purificados pelo batismo de sangue, já que eles não puderam ser batizados com a água, vamos pedir a eles que nos façam entender a pureza, que nos façam compreender o valor da inocência, mas também o valor da penitência, se nós pecamos, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado, e nos faça pôr em prática todas as lições maravilhosas desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.